Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hello Mine. A gente está voltando aí de uma parada pós-férias para dar uma descansada e partindo aí para a gravação dos próximos episódios que vão ser sempre publicados às terças-feiras. Não necessariamente toda terça-feira. Quando a gente consegue conciliar as agendas, a gente vai publicando isso na medida do possível. Hoje a gente está trazendo um tema novo, também baseado no princípio da mineração, do pensamento avançado da mineração. A gente vai falar de tecnologias emergentes, especificamente falando sobre equipamentos autônomos. Eu tenho um convidado aqui que é o Eugênio Licei. Eu vou apresentar ele, mas eu queria contar uma história antes. O Eugênio, a primeira vez que eu conversei com ele, eu estava em Israel, foi em 2018 para 2019, recebi uma ligação do Eugênio e eu vinha numa luta para poder colocar a Vale no Mining Hub. E aí o Eugênio já ligou e falou, não, eu quero entrar, eu quero fazer parte. E aí acabou que a Vale se tornou a oitava integrante do Mining Hub ali, através das mãos do Eugênio aqui. Eugênio, seja bem-vindo. Se você quiser fazer uma breve introdução aqui, eu sei que a introdução às vezes deixa a gente meio travado, mas eu estou com o seu currículo aqui, senão eu falo. Fica à vontade. Tá tranquilo. Obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer estar aqui. Eu tive uma atuação aí no mercado de operação remota e autônomos nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, tanto na Vale quanto em outras empresas também. E hoje, especificamente, eu lidero uma prática da UI de operação remota e operação autônoma. Na Vale, especificamente, eu tive a oportunidade de implementar a mina de Brucutu, que roda ainda com 14 caminhões autônomos. A mina também, é uma mina de N4E em Carajás também, que é uma mina que está crescendo o número de caminhões. E ao longo desse tempo também perfuração autônoma, operação autônoma de portos, operação autônoma de pátios, e até mesmo um pouco de ferrovia também, tudo isso consolidando um pouquinho de conhecimento que a gente de repente pode bater um papo sobre isso aqui hoje. Legal. Eu tenho uma admiração enorme com o Eugênio. Quando eu conheci ele, ele estava me contando a história. O Eugênio tem o histórico de empreendedor também, empreendedor social também. Ao longo do episódio de hoje ele vai poder falar um pouco disso. Mas eu queria trazer muito a questão dos equipamentos autônomos, Eugênio, da gente falar isso. Eu acho que isso para mineração tem uma pegada um pouco sci-fi, assim, quando a gente fala, às vezes a gente fica vendo os veículos autônomos acontecendo na rua, né? Mas já indo direto aqui para a primeira pergunta, né? Indo ao ponto, tanto a gente fala dos veículos autônomos, dos caminhões autônomos, né? E ao longo desses 20 anos na mineração, a gente viu vários equipamentos. Falar que há 20 anos atrás o primeiro equipamento autônomo foi implantado é quase inimaginável, né? Mas quando a gente fala de um caminhão autônomo na mineração, do veículo autônomo na rua, que ainda não aconteceu, né? O que é de diferente? Por que isso ainda a gente não conseguiu trazer da mineração para as ruas? São problemas de engenharia bem diferentes. O problema do autônomo dentro de um espaço confinado, uma estrada cativa ou uma cava de mina, ele é teoricamente um problema mais simples de ser resolvido do que um autônomo na rua. Porque na mina, quando eu tenho um autônomo se deslocando, eu tenho um mapeamento virtual das ruas que existem ali, eu tenho uma região fechada em onde é proibido entrar pessoas e é proibido entrar veículos que não têm computador de bordo, por exemplo, para que o caminhão autônomo enxergue digitalmente. Na rua é uma situação diferente, eu tenho um ciclista, eu tenho um pedestre, eu tenho outros veículos que não são equipados com equipamentos autônomos, equipamentos de precisão, de modo que eu tenho um conjunto de riscos muito maior. Então são problemas técnicos diferentes. É por isso que, com as condições de contorno da mineração e de outros ambientes, como portos também, por exemplo, é mais fácil, embora seja desafiador, é mais fácil de implementar autônomos do que um carro de passeio comum. É engraçado você falar isso, né? Porque às vezes na minha cabeça aqui eu fico pensando, um caminhão autônomo hoje, qual que é o tamanho dele? Quantas toneladas ele tem? Um caminhão autônomo típico, ele vai ter uma capacidade de carga de 300 toneladas, 300 a 400, tá? E ele vai ter uma largura de mais ou menos 9 metros, um comprimento de mais ou menos 15 metros e uma altura de 7 a 8 metros. E aí eu fico pensando, nesses números que você está dando, um equipamento desse tamanho, e aí eu penso no meu carro de 1 tonelada. Na minha cabeça, o de 1 tonelada seria mais simples. Mas o que você está falando é o seguinte, esse pequeno num contexto urbano, ele tem tantas variáveis e tantas decisões que precisam ser tomadas o tempo todo, que é infinitamente maior do que dentro da mina. É isso a ideia? Exatamente. Você tem muito mais variáveis.
inclusive de uma criança atravessando a rua, e tempos de reação diferentes também. Porque, por exemplo, você consegue, trafegando a 60 km por hora, um carro a 20 km na sua frente, a 20 metros na sua frente. Se você identifica que precisa frenar, você faz a frenagem e consegue. Só que um caminhão fora de estrada carregando com 320 toneladas, por exemplo, se você estiver 100 metros à frente de um obstáculo e identificar só ali, vai ser complicado você frenar. Tá. Hoje, quando a gente pensa numa tecnologia de autônomo, parece que é algo muito limitado, né? Está muito ali, talvez até numa prova de conceito, ainda alguma coisa assim. Quando a gente pensa numa frota de veículos autônomos hoje, você sabe me dizer quantos equipamentos a gente tem rodando hoje? Hoje, no mundo, a gente tem entre 1.000 e 1.100 caminhões autônomos, caminhões fora de estrada autônomos. Existe um número muito maior que diz respeito a caminhões rodoviários, mas que eu não tenho essas informações de mercado para precisar, porque são iniciativas mais spot. Por exemplo, atualmente na Austrália está sendo feito um trabalho de mais de 300 caminhões rodoviários autônomos numa estrada cativa, são bitrens, de uma empresa que até está sendo executada pela Hexagon, um trabalho bem interessante, mas autônomos fora de estrada, a gente está falando de 1.000 a 1.100 hoje. Estima-se que até 2025 nós tenhamos dobrado esse número. Talvez a gente vai chegar em uns 2.000 caminhões fora de estrada autônomos. Tá. E à medida que essa frota ela vai expandindo, suponho eu que até o custo da tecnologia também vai caindo significativamente. Né? O custo da tecnologia ele já vem caindo porque tem um crescimento exponencial. Né? Então, por exemplo, em 2018, nós só tínhamos viabilidade econômica para minas que tinham mais do que 40 caminhões de fora de estrada. Tá? Hoje, a gente já consegue falar em minas que tem de 15 a 20 caminhões fora de estrada, já tem uma viabilidade econômica em princípio. Claro, depende de muito mais coisas. DMT, a distância média de transporte, depende de quantos pontos de carga, depende da situação de forro da mina, porque o forro ele implica um desgaste maior de pneu ou não também, e o pneu é um componente importante. Eu falo, né, aqui a gente trata super transparente. Então, eu já falei em alguns episódios que às vezes eu compartilho algumas perguntas antes, né? Mas eu te falei também, provavelmente a gente vai sair da ordem aqui dessas perguntas, né? Você está falando de tamanho da frota, mas eu fico pensando assim, uma empresa grande como a Vale, ou você pega uma BHP, uma Rio Tinto, talvez implantar um projeto desse é relativamente mais fácil. Mas a gente consegue levar isso para uma mineradora de pequeno porte hoje, porque tem que estar operando com caminhão fora de estrada, né? E muitas dessas hoje estão com caminhão rodoviário dentro da operação. Você conhece alguma? Dá para levar? Não dá? Como que você vê isso? A tecnologia autônoma, você pode entendê-la como um kit multimídia no carro. Você pode comprar o carro com o kit multimídia, ou seja, a tecnologia autônoma pode vir de fábrica, por exemplo, com equipamentos da Komatsu, um equipamento da Caterpillar ou da Hitachi, por exemplo, mas você também pode comprar o kit posteriormente. Você já tem um caminhão há 1, 2 anos, por exemplo, você pode comprar o kit posteriormente e instalar no caminhão, seja o kit do próprio fabricante do caminhão ou de outras empresas, porque no espaço de autonomia existem empresas, assim como tem a Fiat que faz o carro e o kit multimídia, tem empresa que só faz o kit. Então elas te dão a garantia do serviço também. Tá? Então, mas tira uma dúvida. Não basta eu comprar um caminhão autônomo, colocar um kit, colocar esse caminhão na minha operação e achar que vai rodar sozinho. Tem toda uma preparação de uma infraestrutura também, né? Tem. São 3 pilares, grosso modo. O primeiro é o da tecnologia, que é o mais simples. Vamos dizer que adquirir os caminhões e montar os kits nos caminhões, ou já tem o caminhão, montar o kit, 10% do esforço, Gustavo. Nós temos mais 30% do esforço, que é processo e infraestrutura. Então eu tenho larguras de via, eu tenho grade ou inclinação, né? E eu tenho outras variáveis relativas, por exemplo, à situação de bases de geoposicionamento, onde eu posso confiar no sinal para fazer o posicionamento centimétrico. O caminhão, por exemplo, na rua, com um GPS de celular, ele tem um erro de 11 metros. Só que na mina não dá, a gente vai precisar de precisão centimétrica, né? Então você precisa desse sistema de infraestrutura de satelital também, cobertura de rede para os caminhões conversarem o tempo todo com um computador central que controla para onde cada caminhão vai, se ele vai para o britador, que é o que a gente chama de despacho, né? Para onde que ele vai, para um depósito, se ele vai para uma frente. Isso
desenhar esses processos também é muito importante, porque os processos operacionais em uma mina convencional são diferentes dos processos de uma mina autônoma. E essa é uma parte muito difícil para as pessoas entenderem, porque a tecnologia a gente compra e ela está lá, como a gente fala de prateleira, out of the box, né? Mas mudar os processos de quem às vezes tem 20, 30 anos, tem um mindset mais fixo ali, é mais desafiador, né? Então, mudar os processos. E a terceira, 60% é gestão de mudança. Mindset. Mudança para um mindset de agilidade, mudança para um mindset de que a operação realmente agora é baseada em dados, porque ninguém toca no dado. Então agora sim a gente pode falar de governança baseada em dados, porque o dado é gerado pela máquina, né? Cara, isso é muito legal você falar, porque assim, os 3 primeiros episódios que a gente fez, a gente falou de mindset ágil na mineração, e às vezes pode parecer um negócio, é meio, como eu falo assim, né, um buzz, não sei, e aí eu acho que você está trazendo na prática como que é. E aí depois eu vou conectar com os outros dois. Como que você aplicou o Mindset Ágil no desenvolvimento desse projeto especificamente? A primeira coisa é as pessoas terem a habilidade de descongelar aquela pedra de gelo de conhecimento que elas tinham na mente. Então a primeira coisa, antes de ensinar uma coisa nova, foi exatamente dizer, pessoal, o que nos trouxe até aqui foi suficiente, esse conhecimento. No entanto, para os próximos passos, nós precisaremos deixar esse conhecimento como um legado importante, mas seguir à frente. O despacho com um caminhão autônomo, ele funciona de maneira diferente de um despacho convencional, né? Nós temos critérios de otimização muito maiores. O caminhão autônomo ele precisa de mais pista para manobra. Exemplo, se eu tiver uma pista muito afunilada, com o autônomo ou com o convencional, eu vou gerar fila, né? Então, a infraestrutura precisa mudar, o sistema de drenagem precisa mudar e principalmente o forro. Porque o caminhão autônomo, ele em condições ideais de infraestrutura, ele vai performar melhor que um caminhão convencional. Tá. Você falou duas coisas que eu quero conectar aqui, né? Um é só explicar para o pessoal o conceito de fila, que às vezes quando o caminhão está na fila ali, ele está perdendo produtividade, né? Porque não está carregando material, não está carregando nada. Eu tenho duas imagens quando penso no despacho, né? Eu tenho a imagem do despacho altamente tecnológico, com os painéis fazendo a gestão, e eu tenho a imagem de um despacho que eu vi numa mineradora, que é tipo uma caixa de madeira com os blocos de madeira. Não sei se você chegou a ver esse também, né? É a origem do despacho. E aí, o seguinte, obviamente, quem está ainda operando lá no conceito de madeira está muito longe disso, né? E a gente sabe que tem algumas mineradoras que entram nisso, né? Sim. E tem essa jornada ali para poder evoluir. E casando lá com o que a gente teve, se eu não me engano, no último episódio, com o Gustavo Brito da IHM, ele falou muito de decisão baseada em dados, né? E a decisão baseada em dados, no caso dos caminhões, você usa ela tanto para implantar o projeto, quanto no dia a dia da operação? Usa. Porque você precisa definir que tipo de operação que você vai, para qual você vai colocar o caminhão autônomo disponível, né? Então pode ser, por exemplo, uma operação que a gente chama de pré-strip, que é quando eu vou remover uma capa de estéreo, né, de um produto que não é minerável, né, para um outro depósito, para então eu revelar aquele maciço que eu realmente vou minerar, certo? Então o caminhão autônomo, aí ele vai precisar de uma estratégia específica, diferente da estratégia se eu for minerar um fundo de cava, por exemplo, em que eu vou ter grades diferentes, com depósitos intermediários. Tá? Então, eu preciso ter esse foco. Esse foco é do planejamento. Só que antes mesmo do planejamento, do que eu vou fazer com aquele caminhão, eu preciso ter um conhecimento melhor do corpo mineral. Então, porque se eu não... Então, algo é um pré-requisito para autônomos, como, por exemplo, um conhecimento de corpo mineral melhor. Por exemplo, a Vale atualmente tem feito um trabalho muito grande de informação pública aí no IQM, né, de um sistema de gerenciamento integrado da qualidade, para reduzir as arestas dos blocos que formam o modelo de blocos da nossa composição do maciço mineral, né? Esse tipo de informação conectada no Autônomos permite um despacho mais assertivo, quando eu comando o despacho com uma determinada qualidade de material que eu preciso, porque cada ponto de carga da cava, ele vai me apresentar um material diferente, com uma composição mineralógica diferente. Então, esse tipo de planejamento me ajuda a otimizar lá na frente a operação do autônomo, porque senão eu vou usá-lo como um convencional. Entendi. E também não é ficar tomando decisão na hora ali, né? Para onde o equipamento vai, para onde. O autônomo não dá para você ficar fazendo isso, né? Você já tem que ter
um entendimento do que? De um longo prazo de planejamento ou você muda no dia a dia? Como Não, que é isso? você pode mudar no dia a dia, mas é como se você tivesse o antigo AutoCAD. É antigo porque a gente mexia com isso antes, mas existe ainda, né? Então você faz como se fosse um AutoCAD da mina, um modelo digital. E ali você define o arruamento, as vias por onde o caminhão vai trafegar, Tá. né? E os pontos de carga e descarga. Você já tem que ter esse planejamento pronto também. Então se eu coloco o caminhão lá sem ter isso pronto, bom, não vai funcionar. Se eu tenho isso pronto, coloquei o caminhão, mas não fiz um planejamento de lavra bem feito, eu não vou extrair o máximo valor do caminhão. E conectando também com uma coisa que a gente comentou no episódio com o Gustavo, foi que a gente está falando da largura de banda de conexão. E aí eu estava falando com ele muito do 3G, que eu tinha visto uma startup que estava com valuation altíssimo, porque eles conseguiram usar a rede 3G. E eu fiquei na dúvida, por que o cara está valorizando tanto usar a rede 3G, né? Porque é difícil ter 5G em operações, às vezes, muito remotas, distantes, né? No caso dos caminhões autônomos, 3G nem pensar, né? Você precisa de uma qualidade de rede infinitamente menor, que é o caso que você está falando da satelital, correto? A minha experiência com o tema de conectividade nos autônomos me sugere o seguinte, que não é apenas a questão de largura de banda, mas a latência do sinal. A latência, o que é? A latência é a demora na recepção da informação, tá? De uma ponta até a outra. Tá? E isso não depende só da largura de banda, isso depende de outras variáveis aí, muitas delas que fogem ao meu conhecimento técnico aqui, porque telecomunicações é um conceito muito complexo, né? Uma área muito complexa. Mas então a latência, ela, por exemplo, numa operação remota, em que eu preciso ter a 500 metros de distância da lavra, a operação de um trator, se aquele sinal de que o trator está com algum risco iminente, ele chega depois de 2 segundos, ou 1 segundo que seja, é uma informação que eu perco e posso perder o ativo, eu posso tombar um ativo, Já pode ter acontecido quando a informação chegar para você. Perfeito, né? Então, essa latência ela é muito mais importante até do que a largura de banda. Claro que com uma banda maior, né, uma faixa de passagem, tecnicamente falando aqui, maior, eu vou ter uma tendência de que a latência vai ser menor, mas isso não é verdade em todos os casos. Existem protocolos diferentes que nós utilizamos para os autônomos, como o protocolo LTE, que seria o equivalente do nosso 4G. Né? Seria o modo de comunicação LTE. A gente tem também o WiMAX, que é um outro tipo de protocolo, e cada um, e claro, existem outros, Red Radiant, né? Que cada uma vai oferecer uma facilidade de acordo com a situação da cava. Engraçado, você falou de um nome que eu não ouvia ele há anos, que era o IMAX. Para mim, eu achei que ele já tinha morrido. Eu conheci o IMAX, trabalhava na TIM em 2006, se eu não me engano, quando a Intel lançou. Eu nunca mais ouvi. O IMAX, então, e o IMAX explicando, é o Wi-Fi de alta velocidade, é isso? Então, o IMAX ele ainda existe nas operações, ou pode existir, se você quiser ele como uma das soluções de protocolo? O IMAX é uma tecnologia hoje proprietária de uma empresa israelense, que se não me engano foi comprada pela Siemens depois, e ele ainda roda em uma operação específica de perfuração autônoma no Brasil. Então, existe algum outro caso aqui? Não existe. Existe um outro caso em Israel, existe um caso nos Estados Unidos, tá? Mas acabou não sendo muito difundido, não sendo muito adotado, e hoje mesmo que a gente tem como padrão de mercado o LTE, né? O LTE, ou até mesmo em alguns casos, como tem uma mina muito interessante na Suécia, chamada Boliden, onde a gente tem uma operação da Nokia lá com 5G, que seria o melhor dos mundos. Tá. Muitas vezes, assim, quando eu estou conversando e defendendo a mineração, né, seja numa mesa de bar, numa roda de conversa, alguma coisa, eu falo do caminhão autônomo, as pessoas falam, não é autônomo, é operado por alguém. Eu falo, não, esse é o remoto, né? E as pessoas têm muita dúvida disso. E você também liderou projetos de operação remota, né? Qual que é a diferença disso para um para outro, para a gente deixar o pessoal bem claro, né? Primeiro, assim, existe sim o autônomo operando e existe também o remoto, mas qual que é a diferença entre eles? Tá, são duas, operação autônoma e operação remota são conceitos diferentes. A operação autônoma, se eu pegar, por exemplo, um caminhão ou uma perfuratriz, eles vão operar sem nenhum ser humano dentro, lá na cava, tá? Ou na praça de perfuração, né? Isso é a operação autônoma. A operação remota pressupõe, e não tem nenhum ser humano em nenhuma sala controlando aquilo.
A gente tem uma etapa de planejamento, mapeamento digital, como a gente falou, da mina. Né? Nem o despacho dos caminhões autônomos tem alguém acompanhando? Não, bom, acompanha, mas ele não está fazendo Tomando intervenções o tempo todo. Tá? Já a operação remota, não. Eu tenho um cockpit remoto, num local distanciado da mina, e a grande razão aí é a segurança da operação, né? Então, dependendo da infraestrutura de comunicação, eu estou a 500 metros, eu posso estar a 2.000 quilômetros, tá? E aí eu tenho um aparato que simula aquele cockpit do trator. E nesse cockpit eu opero como se fosse um videogame, e com uma atuação sobre o dispositivo que está em campo. Mas nesse caso da operação remota, eu preciso de um ser humano operando o equipamento. Tá. Antes da gente voltar a falar das pessoas, eu queria trazer duas perguntas aqui. Quando a gente fala do equipamento autônomo, a gente está falando, eu vou falar do equipamento como um todo, não do paralelo ao kit multimídia. A gente está falando do investimento de quanto? Se a gente estiver falando de um caminhão autônomo, entre 2 milhões, ponto de partida $2 milhões até $4 milhões. E se for o kit? O kit, $500 mil, $800 mil. Tá. E esse kit eu consigo implantar ele independente do tamanho do caminhão? Pode ser não é assim. Não é assim. É como se a Fiat vendesse um kit multimídia que só serve em determinados modelos de carro, e geralmente os modelos mais top da categoria. Entendi. Se você colocar um kit autônomo em um caminhão com uma capacidade de carga menor, o business case dele não vai ser viável. Tá. Né? Tá. Isso tem alguma coisa a ver com nível de sensorização desse caminhão, nível de tecnologia embarcada? Obviamente tem. E essa pergunta é importante porque o que pode acontecer muito para uma pessoa da indústria de mineração, fala assim, eu tenho 12 caminhões, será que eu posso colocar, inclusive com a capacidade de carga bom, eu tenho, por exemplo, caminhões de 240 toneladas, eu posso colocar o kit autônomo nele? Aí depende, você precisa ver a idade da sua frota também. Porque às vezes um caminhão, um modelo serve, mas dependendo da idade, se ele é um modelo de 2011 ou 2012, pode mudar essa... Tá. Uma coisa também é o seguinte, esse projeto ele leva quanto tempo? Porque você falou lá, 10% tecnologia, 30% processo, 60% pessoas, né? 60% gestão de mudança. Para você conseguir rodar um projeto desse, pensando que eu tenho que comprar tecnologia, eu tenho que... E a tecnologia eu ainda tenho que pensar toda a minha tecnologia por trás que tem, né? Se eu tenho servidor capaz de rodar isso, tudo mais também, né? Mais revisar os processos, ou criar processos, mais estabelecer um projeto de gestão de mudança complexo. Quanto tempo demora isso do momento zero até você poder falar que a operação está rodando? Pegando a minha própria experiência, o tempo mais curto que eu consegui colocar um caminhão do zero até ele estar rodando foi 6 meses. Então, inclusive, é bem rápido. Isso foi um projeto junto com a Komatsu, que inclusive, à época, 2021, nós batemos o recorde mundial de a implementação mais rápida. Foi muito legal, veio um vice-presidente da Komatsu aqui para fazer um trabalho junto com o Guilherme Santos também, que é o presidente da Komatsu aqui, né? Então foi bem legal isso. Só que esse é um prazo muito rápido. Eu diria que de 6 a 12 meses seria um espaço para o primeiro. Só que os outros não demoram tanto assim. Aí vai demorar quanto? Se você já tiver com todos os equipamentos para montagem do caminhão, porque o caminhão chega desmontado, né? Ou se você tiver orçado uma disponibilidade física suficiente para deixar o caminhão na oficina para instalar o kit, se você já tiver o caminhão, a gente está falando de 1 mês no melhor caso e 2 meses no pior caso. Tá? Isso para criar mais um caminhão, outro caminhão, disponibilizar outro caminhão. Em paralelo a esse trabalho, a gente tem que fazer todo um cronograma firme de treinamento das pessoas do turno A, B, C, né? Porque são as pessoas que vão operar todo esse sistema. Tá? Então essa é a parte mais crítica. Eu diria para você que quanto tempo que pode demorar e começar talvez o payback de um projeto com caminhões autônomos? 24 a 36 meses. Tá. Durante o projeto, você tem alguma perda de produtividade enquanto você está implantando esses caminhões ou não? Tem uma perda de produtividade porque você, partindo da premissa que você já tem os equipamentos, você vai precisar orçar a DF, né? Reduzir a disponibilidade física daquele ativo para a instalação desses kits e os testes. Né? Então, por um tempo, você perde essa produtividade também. Mas a perda de produtividade específica de um equipamento, né? Isso não é de um contexto geral, né? Não é de um contexto geral, não. É de um equipamento.
Hoje em dia, quando a gente fala de tecnologias, e principalmente tecnologia autônoma, né? Uma preocupação que surge muito é perda de emprego, né? Vai chegar o caminhão autônomo e vai ter redução de emprego, eu, operador, vou perder meu emprego e tal. Como que isso acontece? De fato, perde, não perde? Onde que está o trade-off disso quando a gente olha para o aspecto das pessoas que estão inseridas ali na operação, executando o seu trabalho? Investir em projetos de autonomia, seja na mina ou fora da mina, implica geração de empregos de maior valor agregado. Se a gente pensar naquele Fiat 147 que a gente tinha lá sem sistema multimídia, eu só precisava de um mecânico. E às vezes ele mesmo dava conta da parte elétrica do carro. Hoje, se eu pego um carro de última geração e levo ele numa oficina, eu vou ter alguém responsável pelo kit, outro pela centralina, outro por cada parte do veículo, né? Com os autônomos acontece da mesma forma. Nós temos planejadores, nós temos pit patrollers, nós temos supervisores de mina autônoma e nós temos engenheiros que cuidam do planejamento e própria a manutenção do equipamento, né? Então, nós aumentamos o número de funções com mais valor agregado. Então, eu posso dizer que, geralmente, todo projeto de autonomia, ele aumenta expressivamente o número de empregos de alto valor agregado. Mas aí deixa eu te fazer uma perguntinha aqui do advogado do diabo, né? Muitas vezes quando eu vou ali implantar uma tecnologia dessa, eu estou com interesse em ter uma redução de custo também. Mas se eu estou gerando esses empregos, onde está o meu ganho? É no aumento da produtividade desse equipamento? O estudo de viabilidade econômica de projetos autônomos nunca passa por redução de pessoas, porque a redução de pessoas é ínfima perto do benefício que se tem. Por exemplo, se eu estiver falando de um pneu, Rock, de um caminhão fora de estrada, e ele usa 8, né? Eu estou falando de $40 mil. Existem minas que têm uma situação de forro, né, de piso, muito abrasivo, e que às vezes um pneu dura 3 meses. Então eu estou falando trocar 8 pneus a cada 3 meses, cada um custando $40 mil. O custo só desses pneus já supera toda a folha de pagamento o tempo todo. Eu estou falando de economia de combustível, um caminhão desse ele carrega 5 mil litros de diesel. Né? Então ele tem um consumo de combustível expressivo e a redução de 10 a 15% desses números também vai trazer benefícios muito grandes. Isso sem falar da própria durabilidade do caminhão, porque eu compro um caminhão no investimento de $2 milhões, por exemplo, é claro que eu quero maximizar o uso daquele ativo no tempo. Né? Acaba que quando o caminhão é operado por um ser humano, nós reduzimos o ciclo de vida útil desse caminhão. Logo, se eu, com o mesmo investimento, eu usar não 10 anos, mas 12 anos, olha, eu vou ter 2 anos a mais de captura de benefício. Então, pessoas realmente é uma conta que geralmente quem pensa é quem não teve a oportunidade ainda de facear esse tipo de estudo de viabilidade. Eu acho muito legal você falar isso, porque pouca gente sabe desses ganhos, né, que acontecem. Porque o operador que está lá, o cara ele tem a forma de dirigir dele, então o ponto de freada dele não necessariamente é o melhor ponto de freada, né? A forma como ele faz a aceleração ou sobe o giro não é a melhor forma. E quando você traz o caminhão autônomo, você sempre está buscando o ponto ótimo, o melhor ponto possível, que ao longo do tempo esses ganhos eles são exponenciais, né? Eles vão crescendo muito. Agora, uma coisa também, né? 2 termos que se fala muito hoje em dia, eu sempre tento evitar expressão em inglês, porque principalmente quando a gente vai para operação, né, e tal, mas tem 2 expressões que é o reskilling, né, que é você trazer novas competências ali para a turma, e o upskilling, né, que é, aliás, um é você redesenhar as competências, e outro é você agregar novas competências. E eu imagino que num projeto desse você tem que ter os 2, né, você vai ter que trabalhar com essas pessoas. Dá para fazer isso com a equipe que está ali, ou você tem que trazer gente nova? Imagino que no meio do caminho também tem alguns que se perdem porque não se adaptam nesse processo e faz parte do jogo, não tem problema nenhum. Mas eu também fico imaginando o desafio de você tirar o cara da operação dia a dia para poder fazer essa capacitação dele. Como que é essa gestão desses talentos para fazer o reskilling ou upskilling, ao mesmo tempo que a operação está rodando, ao mesmo tempo de buscar gente fora que a gente sabe que está um desafio grande agora, né? Esse tema de pessoas é bem interessante. Eu acredito o seguinte, considerando uma pessoa ali como um corpo de conhecimentos, o que essa pessoa, para entrar para a mineração hoje, seja para atuar no autônomos ou não, essa pessoa precisa ser um alfabetizado funcional. Não basta ler, ele tem que entender o que ele está lendo. Se a gente consegue um ser humano assim, a gente ensina para ele qualquer tipo de coisa. Né? O ponto é exatamente a gente fazer conexões, talvez aí no nível de política pública, para fomentar que, por exemplo, o sistema S nos traga
um volume maior de pessoas, não só em termos de qualidade, mas também de quantidade, para abastecer os pulmões. E os pulmões não estão nas grandes cidades, porque a mineração ela vai rodar no interior do estado, né, do país. Né? Então, a dificuldade maior é conseguir essas pessoas que leem e entendem. Né? Então, conseguindo isso, a gente vai, por orientação, colocar um para manutenção, esse pode ser um excelente eletricista, esse pode ser um técnico de manutenção de vias, esse pode ser um condutor de caminhão também. Conduzir um caminhão fora de estrada é muito difícil, é complexo aquilo ali. Né? Então, nós precisamos identificar as pessoas da operação hoje, da mineração, já são capacitadas. Todo mundo que está trabalhando na mineração é alfabetizado funcionalmente. Né? Então, é mais fácil trabalhar com essas pessoas. Nós carecemos muito de formar isso no mercado. Ainda nós não temos uma estruturação de uma política pública ou mesmo de uma iniciativa de grande porte de uma ou mais empresas para capacitar pessoas. Isso falta demais. Tá? Quanto ao reskilling ou upskilling mesmo, como por exemplo, há tecnologias novas, por exemplo, alguém que vai dar manutenção em um sistema de precisão, posicionamento global de precisão. É um upskilling, isso é uma coisa que a gente não tem no nosso dia a dia aqui. E um reskilling seria, por exemplo, eu ensinar para um motorista, um mantenedor de um caminhão, da cabine do caminhão, todas as particularidades do novo sistema elétrico introduzido pelos computadores de bordo autônomos que estão ali, né? Tá. Os PLCs. Esse do sistema de precisão é um ponto que eu gosto de abordar. Alguma universidade de engenharia está ensinando isso? Alguém tem essa cadeira? Assim, pelo que você conhece, né, obviamente? Ou tem que ir para o mercado e tem que ser desenvolvido pelas empresas, pelo próprio mercado? Tem alguém que está chegando pronto nisso, assim? Olha, eu acredito que as universidades ensinam isso sim, sabe? E, curiosamente, não da mineração. Isso começou bem antes da agricultura de precisão, no agro, por exemplo, no agronegócio, nos talhões de cana, operação socoenergética. Faz isso há muito tempo, né? O pessoal da Exalc, por exemplo, em São Paulo, faz isso. O que é difícil quando eu pego o sinal de precisão, coloco ele numa cava, eu tenho condições geométricas da cava, condições de refletância, por exemplo, que são complexas e que não são ensinadas nas universidades, porque muitas vezes não tem esse tipo de... A informação não volta da indústria para a universidade falando assim, a gente tem esse tipo de problema. Existe um problema clássico, falando em posicionamento global de precisão, chamado de cintilação ionosférica, que basicamente tempestades solares geram uma perturbação na atmosfera de modo a bagunçar o sinal dos sistemas de posicionamento. A gente chama de GPS, porque esse é o padrão navigatório americano, mas existe o GLONASS, existem outros, né? Então, bagunça esse sinal. Quando bagunça o sinal, Roque, aquela precisão de 2 a 3 centímetros que eu tinha de posicionamento, ela passa para 30 metros. E aí eu tenho que parar a operação, porque senão eu posso estar achando que eu estou na via e estou indo para o buraco. Esse é um cenário que tem alguma coisa que pode ser feito ou tem que esperar, sei lá, assim, a ordem lá no espaço se organizar? Como que funciona isso? Existem medidas mitigadoras com bases de precisão na Terra, bases fixas, tá? Existem tecnologias como a tecnologia RTK que nos permite trabalhar e mitigar. Em alguns casos a gente não consegue eliminar, mas o ponto é que esse é um tipo de problema que as universidades poderiam estar nos ajudando a trabalhar mais. Tá. E com certeza isso deve ser assim, atrair talento, porque pô, a gente começa a falar aí de economia espacial, alguma coisa e tal. E eu estava refletindo aqui, né, dentro da minha ignorância, eu falei, pô, cintilação espacial. E quando eu estava mais perto na área de gestão, mais perto da operação, era neblina. Então a cintilação é a nova neblina na operação ali, quando a gente fala de algo disso? Esse é um ótimo ponto aí. A cintilação realmente é um obstáculo tal como a neblina aí para nós, né? É mais um elemento que vem aí para desafiar a gente, para estudar mesmo, ver como resolver. E a propósito, se a gente for para a mineração, a neblina talvez seja um problema secundário e o primário é a poeira. Né? Então, porque tira a visibilidade do operador, ele tem que parar assim com a neblina. Né? E com autônomos, felizmente, a gente elimina isso tudo. Né? Tá. Legal. Deixa eu trazer um outro ponto aqui, que é também relacionado às pessoas. Né? Eu tô lá recentemente, a mineração teve um reconhecimento que eu acho que foi bem legal, que no segunda posição das empresas do sonho estava uma mineradora lá, que é onde os jovens gostariam de trabalhar, né? E esses jovens que elegeram lá, os que
viram isso e entenderam uma oportunidade. Se eles quiserem agora ir no mercado, cara, eu posso ir para estágio, eu posso ir para trainee, mas eu sei que talvez ali minha universidade não está me entregando tudo para ao término do estágio, ao término do programa de trainee, eu ser efetivado. Tem algum caminho, você vê alguma forma hoje de educação, seja um EAD, alguma coisa desse tipo, que poderia direcionar para isso ou não? Ele vai ter que buscar uma especialização ainda acadêmica, alguma coisa para poder estar pronto para isso? Não, eu não vejo que tem que buscar necessariamente uma especialização, não. Existem alguns caminhos, por exemplo, o próprio acesso direto às universidades, o RH hoje é muito inclusivo, né, em relação às plataformas digitais para colocar os currículos e tal, os programas de trainees, como você falou, mas muitas vezes pessoas que querem chegar em uma mineradora-alvo, elas começam a trabalhar para terceiros que atuam direto naquelas mineradoras, porque é uma forma de ele se mostrar o seu valor e fazer a sua rede de relacionamento, que nós sabemos, né, que rede de relacionamento é muito importante na carreira, né? E por outro lado, trabalhar em outros fornecedores que são daquele ambiente. Exemplo, a gente está falando aqui de autônomos, um jovem gostaria de começar a trabalhar com autônomos. Bom, na universidade não vai dar. Então ele vai ou entrar para uma empresa que já tem autônomos, ou então ele vai trabalhar para fornecedores. A gente tem aqui a Komatsu, temos a Caterpillar, temos a Flanders, temos a Hexagon, e temos a Sandvik, e temos outras empresas. Ele se conectar com essas empresas que atuam no ecossistema de mineração. Você falou um negócio que eu estava refletindo aqui, o Thiago Matos da Aerolito, né, que é um futurista, uma consultoria de futuro, ele fala muito que ele acha que todas as empresas vão virar não é uma escola, mas que elas vão começar a produzir conteúdo para vender como se fosse uma escola. E eu estava pensando nas empresas todas que você citou, seja Komatsu, Caterpillar e tudo mais, algumas delas hoje já têm escolas de formação pós-graduação, você sabe se tem alguma coisa disso ou não? Só para pessoas internas. Tá. Só para pessoas que já são próprios funcionários, que eles identificam por, às vezes, uma carreira gerencial ou de especialista técnico, né? E aí eles fazem uma subvenção para que essas pessoas atuem nesses focos. Mas direcionado para o mercado hoje, do meu conhecimento, infelizmente não. Eu discuto muito isso, às vezes quando a gente fala de propriedade intelectual, eu acho, cara, 2018 lá em Israel, eu vi a turma falando, a propriedade intelectual para a gente perdeu um pouco de sentido, quando ela não é um diferencial estratégico, que a gente acha que ela tem que estar aberta, assim, né? E eu fico pensando, pô, será que o conteúdo já está pronto, já está tudo, será que não valeria a pena você ampliar esse conhecimento para fora, para poder ter a mão de obra própria, sabe? Às vezes eu fico refletindo sobre isso. Fazendo uma reflexão com outro episódio também, que a gente teve aqui, que a gente falou sobre inovabilidade, né? Inovação, mas sustentabilidade, como que isso pode suportar. E a gente está falando de uma tecnologia super inovadora aqui. Como que hoje uma operação remota, autônoma, ela pode contribuir com a temática tão forte como ESG que a gente está falando hoje? Tanto inovabilidade, seja no seu pilar de inovação, seja no seu pilar de sustentabilidade, eu acredito que os autônomos podem contribuir. A inovação, eu comentei agora há pouco tempo que 60% do esforço é com gestão da mudança. E gestão da mudança é no seu cerne a incorporação de um novo mindset. E quando eu estou falando de inovação, é claro que eu não estou falando de inventividade, não estou falando de invenção, né? Mas novas formas de produzir mais de forma mais eficiente, né? Com menos. Então, o mesmo caminhão autônomo, ele dura no autônomo pelo menos 1.000 horas a mais do que esse mesmo caminhão tripulado por seres humanos. Tá? Então, é uma forma de inovação nesse sentido? E em termos de ESG, eu acredito que os autônomos contribuem para os 3 pilares do ESG também. Para o meio ambiente, é bem evidente, a gente está falando de redução de 10% a 15% de combustível, logo de emissões atmosféricas, a gente está falando de menor manutenção, eu estou falando de menos lubrificante, menos descarte, eu estou falando de maior longevidade dos pneus, menos descarte daqueles pneus também. Né? Se eu estiver falando de governança, no cerne ou no piso da governança está a assertividade dos dados. Então ninguém toca naqueles dados, aqueles dados são providos pelo próprio equipamento. Né? E eu acredito que o autônomos ele melhora ainda mais no tópico de pessoas. Tá? Por quê? Porque a gente está tirando o homem do risco. A gente está aumentando os empregos de qualidade, de melhor remuneração, com capital intelectual agregado e, naturalmente, com salário maior também. Né? Então, eu acredito que os autônomos eles endereçam todas as temáticas aí do ESG. Cara, eu acho sensacional, porque muitas vezes a gente não consegue fazer essas conexões. Né? Às vezes quem está distante acha o tema muito sci-fi e acha que está só roubando emprego, mas não consegue desdobrar isso e entender como que isso está. Eu acho importante também de quem está do outro lado
ter o seu protagonismo também, de entender assim, pô, se essas tecnologias estão surgindo e elas não vão retroagir, elas só vão avançar. Como também que eu me insiro nisso, né? Eu acho que passa muito pelo que você falou, das possibilidades de cada um. Eu queria aqui fazer um ping-pong também, que eu sempre gosto de fazer, que é uma coisa mais leve aqui, que é para poder entender assim, cara, como que você veio parar na mineração aqui, por que está aqui hoje, né? Então eu queria começar aqui, qual que foi a primeira mina que você pisou? Foi a mina de N4 em Serra Norte, Carajás. Você começou bem, hein? Você já foi direto. Fui na Meca. Qual que é o equipamento que mais impressionou até hoje? Em Tucson, lá no deserto de Tucson, o 930E da Komatsu foi o equipamento que mais me impressionou. Esse é um caminhão de quantas toneladas? É o caminhão de 320 toneladas. Ô Dani, se você puder colocar a imagem aqui pra gente, só para poder ter uma dimensão aqui. Essa foto é uma daquelas que você me mandou. Você sabe qual é o tamanho desse caminhão que vem na foto? Eu acredito que ele tem 8 por 9, 8 por 15 por 7 de altura. Vamos só ver aqui o que está aqui. Eu gosto muito porque a foto que você mandou, ela compara com um outro caminhão, que é um caminhão rodoviário, né? A imagem ficou aqui, olha só, porque é um caminhão, esse aqui deve ser um caminhão de 60, né? Sei lá. Opa, saiu a foto errada aí. E aí, isso aqui dá uma dimensão para quem nunca viu um caminhão fora de estrada. Né? A primeira vez que eu vi um caminhão fora de estrada, cara, meu pai tinha um sítio de macacos. E pra gente poder chegar no sítio, a gente passava por dentro da mina. E aí a gente passava no meio, como é que eram as coisas antigamente, né? Passava no meio dos caminhões ali, né? Qual que é a inovação mais legal, inspiradora que você já viu na mineração? E não vale falar de autônomos. Cara, puxando a sardinha pro nosso prato aqui, eu acho que o Mining Hub foi uma grande sacada de inovação, porque ele é um berço de inovação, né? Eu tava com a pergunta para te fazer e eu esqueci. Você tem visto startups ligadas à temática de autônomos ou operações remotas surgindo? Não. E é uma oportunidade gigantesca, né, cara? É uma oportunidade gigantesca, né? Você pensa, um equipamento desse tamanho, quantos componentes ele tem aqui e que precisam trabalhar integrados também. Será que não tem nada para melhorar? Turma, fica a dica aí, ó, quem está empreendendo, quer empreender na mineração, o Eugênio pode dar consultoria aí, eu sou o conselheiro do board aí da sua futura startup. O que você curte mais ali, o voo chegando no Santos Dumont ou em Carajás? Pergunta difícil. Se eu tiver a passeio Santos Dumont, a trabalho eu prefiro Carajás. Qual a mina que você se sente mais em casa? Minas, Pará ou em alguma outra que você esteja? Mas no Pará, eu acredito que o engajamento, a inteligência, a alegria do pessoal do Norte é exemplar para o Brasil todo. Legal. Qual que é a mina que você teve aí a melhor experiência gastronômica e que tem o melhor refeitório que você já experimentou? Foi a mina de N5 em Serra Norte com a minha amiga que é gerente da operação, Leandra Oliveira. Nossa. Excelente. Eugênio, o que mudou de quando você olhava para a mineração lá atrás, antes até de entrar no mercado e para hoje? A minha percepção de que a mineração, ao contrário do que se fala, ela se preocupa muito com o meio ambiente. Geralmente há uma demonização de tecnologias como autônomas por causa de emprego, redução de emprego, o que não é verdade. E também existe uma demonização das minas por causar devastação ao meio ambiente. Bom, ponto. Não tem como minerar sem destruir uma parte da capa vegetal, né? Mas o trabalho muito competente das empresas fazendo, por exemplo, fechamento de mina, reflorestamento, recomposição de biomas. Isso aí traz um valor agregado muito grande. Basta lembrar que a principal área preservada que a gente tem no Brasil hoje, que é a FLONAC, a Floresta Nacional dos Carajás, é mantida pela Vale. Né? Então a gente tem ali 100% de floresta preservada. É a única situação na Amazônia em que nós temos isso, graças à mineração. Tem um vídeo que mostra a evolução da ocupação, né? Que esse é sensacional. Assim, onde é responsabilidade da mineração, fica preservado. Onde não é, vai sendo tomado pela urbanização descontrolada, né? Como que você enxerga a mineração no futuro? A mineração, para mim, ela é viabilizadora do trabalho social. Então, eu penso que toda evolução social, ela depende da mineração. Se eu pensar hoje uma criança numa creche lá, comendo alguma coisa, ela está usando uma colher de metal. Se eu penso na época da pandemia, aquela agulha lá, para inocular o antígeno lá, não sei, do Covid, ela dependeu da mineração também, né? E eu penso que as escolas e os hospitais do futuro, eles vão depender da mineração para toda a estrutura que a gente precisa para erguer essas instituições. Então, eu vejo a mineração do futuro como um habilitador do próprio futuro. E se você precisasse resumir a mineração em 10 segundos, o que você falaria?
Eu creio que é isso que eu falei antes. A mineração, para mim, é um dos habilitadores do futuro, do progresso social, como uma forma de dar concretude àquilo que a cabeça da pessoa, do homem, da mulher, é capaz de pensar. Legal. No começo a gente falou, e eu não queria deixar de encerrar aqui, né? Eu lembro, quando a gente fez a primeira reunião, o primeiro telefonema, você me contou do seu engajamento, do empreendimento social que você tem. E eu queria que você falasse um pouco dele, fazer o jabá dele aí de brincadeira, né? Esse é o investimento social mesmo, voluntário, né? Eu estou lá há 30 anos, eu tenho a honra de estar há 30 anos no Abrigo Jesus, abrigojesus.org.br, ou então no Instagram, Abrigo Jesus. A gente está falando de uma operação que tem quase 90 anos, eu estou lá só há 30, mas a gente está falando de 10 mil metros quadrados, 250 crianças, mais de 250 mil refeições ano, tudo isso mantido voluntariamente, por contribuições de pessoas, com uma gestão profissional, que é a nossa, de voluntários que se dedicam à causa da criança, que é uma das formas de garantir um futuro melhor, educando a base nesse momento, né? Então todo mundo está convidado, a gente está na campanha de Natal, está rolando agora, né? A gente pode contar com a sua ajuda aí para patrocinar R$100, dinheiro, né? Uma criança, o Natal dela. Então, um sorriso para essas crianças não tem preço. Então, abrigojesus.org.br. Obrigado pelo espaço do Jabá. Que isso. Só uma dúvida, R$100 é uma doação mensal ou é uma doação única para o Natal? Uma vez única para o Natal. Tá. A gente compartilha lá depois nas informações lá também, os dados e tudo mais. Eugênio, super obrigado. Você sabe que eu sou seu fã, eu estava querendo que você viesse aqui há muito tempo, né? Eu acho que todo o conhecimento que você tem, que você adquiriu no projeto de autônomos, eu acho fundamental, eu acho que ele é fundamental para a mineração, para a gente poder compartilhar. Eu acho que compartilhar isso, ainda mais agora na UI, você vai poder expandir isso para outras mineradoras, né? É isso aí. Então eu queria super te agradecer por ter vindo aqui. Eu sei que não é fácil arrumar um tempo na agenda, vir aqui e falar, pô, que ideia que é essa que esse cara tá arrumando aí, né? Mas muitíssimo obrigado, tá? Eu agradeço, viu? O seu convite e a sua amizade. Que é isso, obrigado. Valeu. Turma, vai lá, dá uma curtida lá no nosso vídeo, passa a seguir o canal. Em breve a gente vai estar publicando esse episódio aqui. Um abraço e até mais.